Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista Sem Reação, chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta quinta-feira nós temos a presença do arqueólogo Manuel Gonzalez, gentilmente vindo ao programa, e também... Eu posso chamar de museólogo, não posso? Historiador, né? Prefiro. Eu sou técnico em museus, em museografia. Mas você prefere historiador? Prefiro. Então, historiador, porque hoje é o dia do museólogo, mas eu vou apresentar o historiador Marcos Braga. O Marcos Braga, ele representa a CISEM, não é isso? CISEM, Sistema Estadual de Museus na Baixada. Que administra, ou melhor, acompanha o trabalho de todos os museus, não é isso? Um projeto, depois eu vou te explicar, um projeto chamado Orla Cultural. Quer começar? Pode explicar já. Tudo bem, então. Você está bem? Estou bem. Eu estou vendo, você está tenso, é porque é o Manuel Gonzalez? Eu fico sempre... Não falei. Então eu vou te falar um negócio. Outro dia, um amigo pediu para... Pô, convida um cara aí para ir no programa e tal. Convidei. Tá bom, pô, convidar o cara. Aí esse meu amigo esteve aqui para olhar, olhou o quadro, que os caras, tem duas pessoas que são futriqueiras, né? Que eles entram lá na produção e ficam olhando o quadro. Um é... Filete. Claro. Ele vai lá e olha, aí vê onde não está o nome dele. Não, põe meu nome aí, é mó barato. E o Nicolau teve essa indiscrição também, foi lá e olhou, e viu o Manuel Gonzalez, falou, puto, o Manuel é polêmico, o Manuel é briguento, o Manuel é isso. Eu falei, não, Manuel... E o Antônio Carlos foi um dos melhores programas, né? Foi excelente. Até, Então tem alguns convidados que tremem quando vê o Manuel Gonzalez. Não é o seu caso. Não, eu sou meu compadre. Então tá tranquilo. Tá em casa, tá em casa. É que nem cunhado, pô. Não. É bem melhor. É bem melhor que cunhado. Bem melhor. Marcos, Orla Santista é o projeto? Orla Cultural. Orla Cultural. Bom, o Sistema Estadual de Museus do Estado de São Paulo criou, na verdade, um projeto chamado Orla Cultural, que engloba 15 museus de Peruíbe a Bertioga. Tá? Então são vários museus. E a ideia é fazer um trabalho conjunto de divulgação e criar o hábito das pessoas visitarem os museus e ter essa interação com os espaços museológicos, são muito importantes para a região, para a Baixada Santista. É um incentivo, apesar que muitos deles são muito pouco apoiados pelos municípios, etc. Então existem 4 representantes, 2 titulares, que sou eu e a Beatriz, que é uma bibliotecária, trabalhou muito tempo na Bolsa do Café, no Museu do Café, o Barreto, que é do Museu do Porto, e a Mônica do Museu de Pesca. Então é um trabalho que a gente tem reuniões mensais, um trabalho bem legal. É importante registrar. Eu estava procurando aqui, você estava falando, estava prestando atenção, eu estava procurando a pauta até hoje na tribuna eu estava acompanhando essa matéria, mas eu ainda não tinha negativa, né? Nós temos na Constituição, na Rua Constituição, com a 7 de setembro, ali que culturalmente, arqueologicamente, historicamente, é o centro da cidade de Santos. 7 de setembro ali, né? Próximo ao mercado, tal. 3, 4 quadras do mercado, enfim. E ali tem uma casa onde morou o Martins Fontes, né? Inclusive, havia uma intenção do proprietário, o Rafael Moraes. Ele comprou esse imóvel há aproximadamente 9 anos, né? E com a vontade, eu já me lembrava. Já tá aí, olha aí. O Rafael Moraes, ele já veio ao programa quando ele era, aliás, ele ainda é um colecionador de itens do Martins Fontes, né? Martins Fontes, médico, um cara, foi médico na Beneficência Portuguesa, muitas homenagens lá, e era um poeta, acho que é uma referência cultural na nossa cidade, e o imóvel é tombado pelo Condepasa,
E o Rafael colocou à disposição, ele queria ser, tá aí a minha amiga Edith, fica um pouquinho nessa foto. O Rafael Moraes e a Edith Pires, que é uma entusiasta do Martins Fontes, ela é uma pessoa sensacional, uma quase centenária e sempre lúcida e inteligente nas suas observações, politicamente ativa, uma pessoa maravilhosa, a avó do meu amigo Montero. E o Rafael fez uma proposta no ano passado em ceder esse imóvel à prefeitura, e a prefeitura ali instalaria a sede da Secretaria de Cultura e um museu Martins Fontes. Ou um, ou outro, ou os dois, né? E agora, através do secretário Raul Cristiano, a Prefeitura Municipal de Santos descartou a possibilidade de uso pelo poder público. Apesar do dono do imóvel propor o empréstimo, a AGU, aliás, a Procuradoria-Geral do município, foi contra. 2 motivos. Seriam necessários 2 milhões para a restauração de um bem particular. E após o período de cessão, o aluguel poderia ser exorbitante. Aí diz o Raul Cristiano: eu, como agente público ou meu sucessor, seríamos questionados por órgãos fiscalizadores sobre os motivos e critérios pelos quais fizemos uma obra nessa casa e não em outra que também é tombada, explica o secretário. Para a Procuradoria-Geral do município, o mais indicado é desapropriar o local e indenizar o proprietário. O custo foi avaliado em 4 milhões e o Raul diz que a secretaria, aliás, a prefeitura não tem esse dinheiro. Então não há interesse. Já o Rafael, ele ficou extremamente aborrecido, né? Ele disse que recebeu com surpresa e decepção a desistência da prefeitura. Fico triste com essa notícia. Eu poderia ceder a casa até por 20 anos sem cobrar aluguel, porque o meu desejo era de que fosse um instrumento cultural. Mas fica claro que a prefeitura não tem interesse na cultura. E uma cidade sem cultura é como um corpo sem alma, desabafa Moraes. Ele diz que pretende vender ou alugar, mas antes vai restaurar. Ele diz que não fez a manutenção antes, porque a casa seria cedida gratuitamente e tal. Aí eu vou fazer aqui e passar para vocês, mas antes queria fazer aqui. Eu fiz uma conta, Manuel, e eu sou meio ruim de conta. Você é bom de conta, porque você é espanhol, é bom de conta, mas italiano é ruim de conta. Disse o Raul Cristiano que precisaria de 2 milhões de reais para reformar um bem tombado, com uma relevância histórica e tal. E que... por que gastar dinheiro lá e não gastar em outro lugar? Aí eu imaginei assim, bom, mas o cara vai deixar por 10 anos, são 120 meses. Chegou a falar em 20 anos. 20 anos. Aí agora ele falou, anos. mas vamos supor que fosse 10. 120 meses, né? Então esse aluguel, ele sairia alguma coisa em torno de mais ou menos 15 mil reais. Mas o cara é legal e falou, não, pô, pode ficar 10, 20 anos. Então esse aluguel abaixaria para mais ou menos 7 mil reais. Né? Eu fiz uma observação porque a Prefeitura de Santos alugou para ser uma policlínica uma casa no pior lugar que poderia ser, que é atrás da igreja ali da Mato Grosso, que acho que é a Igreja do Carmo. Vocês que são historiadores e arqueólogos e pesquisadores e religiosos e coroinhas, tem que saber o nome da igreja. Coroinha no Marcos. Mas ali, qual é o nome daquela rua atrás? Paralela a Mato Grosso, é uma rua considerada chique, de bons... Quem tiver em casa puder me ajudar, mas eu não estou me lembrando atrás agora. Da igreja do Carmo, porque o Carmo está na praça, né? Não. A Rua Mato Grosso tem uma igreja ali na esquina da Rua Mato Grosso, um pouco antes do Canal 3. Não, é a Igreja dos Passos. Dos Passos. Tem uma rua atrás. Eu não lembro o nome daquela rua, que tem até o Canadá, Isso, aquela rua só tem casarão, alto-nível e tal. Igreja. A prefeitura alugou uma casa ali para ser uma policlínica. Porra. Naquela rua. Não é por nada não, mas... Vai ser quase o dobro de 7 mil reais. Foi na administração do João Paulo Tavares Papa. Cara, eles gastaram uma grana para adaptar a casa para atender as necessidades de uma mas gastaram uma grana e pagavam uns 15 pau de aluguel. Aí o Paulo assumiu, a casa ficou lá, ninguém usou porcaria nenhuma, ainda pagaram um monte de meses ao aluguel e gastaram uma
baita de uma grana para... Eu vejo o Banco do Brasil alugado lá no centro, na 15 de novembro, porque o elevador nunca funciona, que é um monte de problema. Quem vai lá em algum departamento lá da Cefim, o cara sofre. Você vê vários imóveis em Santos alugados para instrumentos públicos, né? E é sempre valores, não pensa que os caras alugam barato, não. É 15 pau, 20 ainda mais pau. que é pra prefeitura. E a né? prefeitura sempre está fazendo reforma. Aí eu pensei, puxa vida, não é porque é o Rafael Moraes, que eu vi ele na minha vida acho que 4 vezes, se foram 4 vezes. Mas é um bem... Poxa, nós temos que preservar alguma coisa de real interesse, porque não adianta tombar a casa do Silva. Não é Silva, né? Não, Souzão. O Souzão. Tombar a casa do Souzão, né? Que é uma casa. Mas, pô, não sei. Agora, a casa que o Martins Fontes morou, pô, podia ter tombado. Se gastasse 2 milhões e falasse, filho, nós vamos ficar 25 anos na casa e daqui a 25 anos a gente vai pôr um valor e vai atualizar, vai ser esse valor. Não seria adequado? Claro. Primeiro que a casa é belíssima. Né? Segundo, a importância histórica que ela tem por ter pertencido pelo menos o Martins Fontes morado lá. Ela tem, se eu não me engano, os mesmos azulejos da Casa de Frontaria Azulejada. Isso. Tá? Ela está ali naquela esquina, ou seja, todo um processo ali muito próximo ao centro. Ela tem, pelo que eu lembro dela, tanto a questão externa como interna estavam intactas. E eu acho que seria realmente... dificilmente alguém contestaria uma ação cultural dessa, ainda mais num prazo longo de 20 anos. Eu acho que é uma pena realmente que não tenha sido concretizado esse processo, porque eu acho que... além do imóvel, tem a especialidade do cara ter morado lá, de ter vivido. E havia todo um acervo de livros, até aconteceu uma coisa móveis, esquisita, acharam alguns livros no lixo. Tem foto dele vendo, invadiram. tem quadros que se tem relevo. Olha aí, é uma casa... ela estava internamente bem, pelo menos há um tempo atrás, bem preservada. Olha só, realmente valeria a pena. É uma pena, realmente uma pena. Será que não tem como rever esse processo? Acho que... eu vou te falar uma coisa, eu estou tão desanimado com essas coisas, viu? Cada um faz o que quer, realmente uma pena. Não se ouve mais a cidade, não se ouve mais os conselhos. Eu fiz um programa aqui ontem com o Rafael Ambrosio Marquito, um do Conselho de Desenvolvimento Urbano. Estou todo mundo reclamando, ninguém é ouvido, não se discute mais nada. Parece que, sabe, virou uma ditadura pior que comunista, porque agora eles abriram, né? Agora tudo virou amigo e tal, mas ninguém mais escuta ninguém. Olha, Augusto. Manuel Gonzalez, o polêmico, mas o Manuel eu estou sabendo que ele agora está tomando Rivotril de 12. Não. O Rivotril de 12 é barra, hein? Não, é só meio. É só meio na hora de dormir, Augusto. É só para relaxar. Não, o Manuel tá calmo. Hoje eu tô calmo. Mas com relação a essa questão da casa, primeiro é claro que nós não temos cultura em Santos há muito tempo. Isso aí é mais do que óbvio. Entra secretário, sai secretário, é um pior que o outro. Não sei se é o secretário ou se é a gestão pública que existe para a cultura dentro da nossa cidade. Bom é quando estava o Marcos aqui na época, não era secretário, mas era da Secretaria da Cultura, na época da Thelma, né, Marcos? Foi. Da Thelma e do Davi. E da Thelma e do Davi. Mas não sou afiliado a nenhum partido. Não, calma, Marcos. Foi na época que você estava, você acompanhou todo o processo do centro. Foi. Mas voltando aqui à questão da casa, 2 milhões de reais para que seja feita a reforma, a restauro. Existe programas de incentivo para se conseguir esse dinheiro. Sim. Você tem aí quantos imóveis em Santos não foram feitos pela Lei Rouanet? O famoso Museu Pelé, a Casa do Trem Bélico, assim como o Teatro Guarani, todos eles foram restaurados com incentivo. Então a prefeitura não precisaria pagar nada, esses 2 milhões faria um projeto que já está acostumado, a prefeitura já está acostumada com esse tipo de projeto e conseguiria esse dinheiro. Com relação, de repente, a uma exposição lá dentro, uma exposição sobre Martins Fontes, com todos os objetos, tem o PROAC, que é uma outra lei de incentivo. Então, se
a prefeitura ficasse com essa casa, não precisaria desembolsar todo esse dinheiro. Simplesmente conseguiria, os parceiros fariam um projeto e aí sim conseguiria ficar 25 anos de graça, Augusto. Não ia precisar pagar. Essa sua conta de 7 mil, ótimo, mas não precisaria pagar porque você tem todas as leis de incentivos, principalmente porque é um bem tombado, inclusive. Fica muito mais fácil de você conseguir esse valor, que é um valor pequeno, comparado ao que nós já vimos aqui na cidade de Santos, né, com os imóveis que eu já falei para vocês e para você, telespectador. Nem mandei uma boa tarde, né, Augusto? Não, telespectador, nós já desculpa. dois pés no peito. Eu falei telespectador agora, mas então eu queria mandar uma boa tarde para vocês e para os telespectadores. Então, eu acho que o que acontece? Se nós pegarmos uma cidade, eu sempre faço essa comparação. Vamos pegar Paris, né? Porque falam que Santos é Manhattan brasileira, né, que nós somos internacionais, a melhor cidade para se viver. Eu acho que quem falou isso não mora aqui. Mas se nós pegarmos Paris, existem 300 museus. Por exemplo, Edith Piaf tem um museu na casa onde ela morou. Victor Hugo tem um museu. Aonde é o museu? Na casa onde ele morou. Então, por que não fazemos isso na nossa cidade? Tantas personalidades, tantas pessoas que passaram, importantes não só para o cenário santista, mas para o cenário brasileiro e quem dirá para o cenário mundial. E o Martins Fontes é um cara realmente... E Martins Fontes... Tem um nome de peso. Nós estamos falando dele, mas tem José Bonifácio. Se você for pegar, você tem uma série de personalidades, Marcos, que nós poderemos estar... Sabe onde mora, onde morou, tem peças para fazer acervo. Então acho que falta realmente... Não é incentivo, falta vontade, Marcos. Pode falar, Marcos. Posso? Então, você permite, ontem nós tivemos uma reunião do CISEM aqui, do Orla em Santos. Veio um rapaz chamado Ivanei, ele é um museógrafo e exposiógrafo, um lugar que trabalha provavelmente com a montagem de exposições. E ele trabalha naquela Casa das Rosas da Avenida Paulista. Sim. E ele veio ontem falar da questão das exposições e trouxe um projeto que está agora na Casa das Rosas, vai ficar até março. Um projeto de do centenário de morte de um escritor chamado Augusto dos Anjos, que só escreveu um livro na vida, mas é uma coisa meio cult, então uma coisa assim, idolatrado por uma geração bem mais jovem. Você precisa ver a exposição que eles montaram sobre poesia e sobre a obra desse cara que só escreveu um livro. A obra do Martins Fontes é vasta, e o interesse de Martins Fontes que as pessoas têm na cidade e no estado é muito grande. Realmente, você teria muito interesse das pessoas, eu acho que até investir num projeto conjunto, pelo passado dele como médico e como poeta. Não só isso, acho que você tem que começar a criar um circuito histórico aqui na nossa cidade. Porque você tem, o que você tem de circuito histórico hoje? Você tem o bonde, que vai passando, vai falando, em alguns lugares passa e fala muita besteira, né? Principalmente a fonte de Tororó, que é uma mentira, não foi aqui, não é essa fonte que deu origem à música, e por aí vai. Então acho que está na hora de criar, com consistência, realmente aproveitar o que nós temos da questão histórica, arqueológica, não só em Santos, acho que a nível metropolitano, onde se pega São Vicente, onde você tem Bertioga, onde tem Guarujá, principalmente o Guarujá com as fortalezas, né, que é muito interessante, você tem um circuito já dos fortes, então você pegar e trazer as pessoas aqui para um circuito histórico em todas essas cidades, seria fascinante, seria excelente, que é o que acontece hoje lá fora. Principalmente com os navios hoje. Nós estamos começando a temporada dos navios. Quando você vai lá para fora, você pega o navio e vai parando de porto em porto, você já tem os pacotes. Olha, vamos fazer um circuito histórico. É tudo história. Quando você vai no local, uns dois sábados atrás, 2, 3 sábados atrás, haviam 18 grupos, 18 ônibus de pessoas de navios fazendo roteiro no centro de Santos. 18, numa manhã de sábado. Quer dizer, o potencial é extremamente grande. Aí ninguém abre, que tem esse outro problema. Sim. E esqueceram de avisar os comerciantes, aí só abre o carioca, o cara fica com se abrir, que eu acho que não abre. Aí você percebe como falta uma integração. Claro, né? claro. Puxa, a gente parece que é do contra, né, mano? Já chamaram, falaram para você, vem né? falando, né? E não é. A gente tem que ser sóbrio e sereno, mas não podemos ser alienados. Né? Esse processo começou em julho de 2013. O imóvel
um imóvel de 113 anos, tem uma história. Ah, mas isso não é preocupação do município. Não é. Mas nesse caso, que o proprietário está colocando o imóvel à disposição, se a prefeitura adequar o imóvel, ela consegue colocar ali e deixar de pagar aluguel em outros lugares, diversos... O que me chama a atenção é que você estava aqui, eu falei, vou repetir, o Manuel também sabe quanto custou o Museu Pelé. O Museu Pelé custou 50 milhões e foi um dinheiro que as empresas deixaram de pagar imposto, não é? Que são os projetos... Da Lei Rouanet. Eu achei, nossa, 50 milhões, a planilha desses caras deve ser igual da Petrobras, né? Porque é muito dinheiro, 50 milhões é muito dinheiro. Pô, só para reformar, que gaste 3 milhões para reformar essa casa e fique 20 anos sem pagar, eu particularmente não vejo, não sei por que há essa discussão. Porque a prefeitura, se a gente acompanhar no ano que vem os editais, você vai ver ali locação de imóvel ou renovação de locação de imóvel. Nós vamos ver. Porque o município cresce, né? Precisa de espaço, precisa disso, precisa daquilo. E ali é um espaço extremamente adequado para as questões culturais, não é? Você está muito próximo do Outeiro, está tudo ali. Não é? Está no meio, foi o que o Augusto falou no começo, está no meio. Está próximo a Conselheiro Neves, está próximo a Brás Cubas, que são dois corredores de ônibus, enfim, de trânsito. Agora, o Rafael fica triste, né? Ele tem mais de 1000 itens do Martins Fontes, né? Olha aí. E a gente precisa definir o que a gente quer, né? Para nossa... Eu acho que na nossa cidade, né? Acho que nós temos um viés, né, Augusto? Eu acho que grande parte da população da Baixada Santista entende a importância, né, que nós temos nas questões históricas e arqueológicas. O problema é que quem não entende isso é quem está no poder. Então acho que tem que começar a ter um entendimento das pessoas que estão lá. Aquelas que têm, né, porque não foi a caneta. Não tem um que diz que tem a caneta? Tem um aí que diz que tem a caneta. Então por que ele não faz um bom uso dessa caneta? Fala, eu tenho a caneta e tem tinta na minha caneta. Ele tem tinta na caneta. Então já que tem, então faça uma coisa salutar com essa caneta, não o que você anda fazendo. Faça uma coisa salutar com essa caneta voltada, porque cultura, você dando cultura para a população, você enriquece essa população. Verdade. Enriquece com informações, você enriquece com crescimento, principalmente dos jovens que estão chegando. Os jovens não têm cultura nenhuma, desculpa falar, eu sei porque eu tenho 2 filhas aí adolescentes, uma vai fazer 18 infelizmente, né? Mas você pega, é que eu faço elas lerem bastante livro, vão em museus. Sim, eu tento o máximo possível, mas você pega essa mocidade hoje, tá difícil, a coisa tá complicada, mas por quê? Não tem nem museu virtual, já que eles não querem sair, gostam de computador. Você sabe que eu estava conversando com 2 jovens de 15 anos que estiveram no Museu Pelé, os 2 ficaram entediados. O Museu Pelé, eu acho assim, tem umas coisas interessantes. Eu acho assim que a questão do Museu Pelé na recuperação daquele espaço é extremamente importante, foi importante. Não sei se é porque a recuperação dos edifícios, dos casarões ali do Marquês de Monte Alegre, né, que era um problema que tinha 2 incêndios criminosos, um em 86, um em 92, e aquele problema todo, e ele se recupera, tá, na sua totalidade, pelo menos a parte externa. A recuperação da Rua São Bento em relação da Rua São Bento com aquele museu, ela é nítida hoje. É verdade. Tá. Nesse papo que eu tive ontem com esse Ivanei que eu te falei, ele estava comentando umas questões de museu e ele falou assim, olha, eu não odeio futebol, mas eu sempre que vem alguém em São Paulo, ele é de São Paulo, ele fala, vá no Museu do Futebol de São Paulo. Acho que é interativo, porque né? O museu, maravilhoso o Museu do Futebol. O Museu do Futebol de São Paulo, ele falou, eu não gosto de futebol, mas ele te emociona. Porque ele consegue misturar a questão da tecnologia, mas também
sabe, com toda uma outra relação das peças e objetos, o cara bate um pênalti virtual. Então assim, eu acho que, na verdade, a gente vai ter uma reunião no Museu Pelé, eu não entrei ainda, é uma falha minha, até eu não posso falar. Você tinha já me falado da outra vez que eu não tinha ido. Mas assim, eu acho que falta ao Museu Pelé, pelo menos essa interatividade. Parece que ele foi inaugurado ainda não na sua totalidade. E outra coisa, eu acho que a relação de preço em relação de preço muito caro. Ao público é extremamente caro. Você caro. vai no Museu de São Paulo, é 5, 10 reais e o estudante paga meia. Lá é 18 reais. Aqui é 18. É 18 reais. Então você, sua esposa, 2 filhos. E um detalhe, não é? É pesado. Mesmo com 18 reais, o prejuízo é de 80 mil reais por mês. Que eu também não consegui. Vou pedir um favor, né? Se você estiver lá, quem paga essa conta? Porque se o município de Santos estiver pagando esses 80 pau por mês de prejuízo, está explicado porque não pode reformar a casa de Martins Fontes. Ou alugar. É só fazer uma conta. Claro. Se o município de Santos está arcando com o prejuízo do Museu Pelé, e olha, dá prejuízo, tem que fechar, não é verdade? Porque não. Então, precisamos estudar qual é essa matemática, o que está acontecendo. Eles estão tentando trazer mais público com um bate-papo entre boleiros. Né? Tem feito isso toda semana, tal, vai lá os boleiros e falam, não sei o que, foi o Rivelino, trouxeram, não sei. É interessante, mas vai ter uma hora que também vai cansar. O que falta é o que você observou, o que o seu colega observou, da interatividade, né, do equipamento. Tem que ter um equipamento moderno. Claro. O Museu do Futebol hoje em São Paulo, ou ele é o primeiro ou o segundo em visitação. Olha só. Está ali no Pacaembu, né? É o primeiro, se não me engano. É o primeiro. Então você vê. Agora, é aquele negócio. Às vezes você fala, pô, estou cobrando 18, está vindo pouco. Se eu não cobrasse 8, 9 e viesse muito mais gente, porque além do ingresso, você tem uma loja de lá dentro do Museu do Futebol. Você tem o cara falou, olha, eu não gosto de futebol. Eu saí de lá com vontade de comprar uma camiseta de cada time. Olha aí. Porque essa relação de você estar... Não, né? Mas no mundo todo os museus sobrevivem das lojas, né? É um dos fatores de sobrevivência, mas inclusive com bastante representatividade. Nós temos que fazer um intervalo. E olha, eu não estou defendendo aqui, mas olha, o município tem que... Não estou defendendo aqui, estou só fazendo uma observação de que talvez nós temos que rever essa política cultural, histórica e... Quem cuida do quê? Não é? Porque realmente a gente perde oportunidades que não deveríamos perder. Não sei se tem interferência política também, se há essa questão política, acredito que sim. Mas enfim, agora, olha, o Museu Pelé era para ser... Pô, não dá, né? Quer inaugurar em cima da hora, acaba... Porque aí o cara vai lá, já desanima, já não quer voltar mais, já acha que... Aí você tem que reconquistar o público. Fabinho, eu sei que você vai entrar no intervalo, mas daquelas pessoas que eu te falei, os 18 ônibus que entraram, só os estrangeiros entraram no Museu Pelé. Muita gente que era de um circuito nacional de trabalho... Não se interessaram? Não entrou, por causa do preço. Ah, por causa do preço. Os estrangeiros... Isso é uma informação importante. Desculpa. E os estrangeiros, sim. Sim, o Pelé, mas, de qualquer maneira, dólares, houve né? essa... É isso, Manuel? Mas é porque também lá fora eles estão acostumados a pagar, né? Sim. Então, qualquer lugar que você vá, fora do país, qualquer museu, qualquer exposição, você paga para isso. Mas você acha que esse valor de... Não, tinha que ser menor. Menor. Para a realidade nacional. Para a nossa realidade, tem... Se nós tivéssemos uma economia saudável, acho que o valor estaria bom. Mas a nossa realidade está muito longe disso. Né? Então, agora 18 eu tenho que fazer intervalo, que eu vou dar uma tossida, que então vai voar. Vamos para um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana, aliás, Ozan. Pô, Augusto. Não, é a segunda vez que eu faço isso. Não, eu erro. É você? Já recebi até carta de advertência do diretor do programa. Daqui a pouco vai fazer... Vou cortar daqui a pouco. Vou fazer que nem o Luiz Bassi. O cara foi pra Bandeirantes ganhando 300 pau, acabou o programa. Ai, que pariu. Vamos lá, mandar um abraço especial meus amigos. Você tem Ozan? Não tenho. Tem que fazer, Manuel. Então você me paga. Vou pegar agora os contatos vou falar pro Garibe te ligar. Fala pra ele me ligar. Sabe por quê? E eu posso pegar meus funcionários, inclusive. E outra coisa, porque assim, tu sabe, já te falaram que você vai morrer? Sim, claro. Não tem jeito. A gente não acredita. A gente não acredita, mas uma hora vai. Não viu lá o advogado do Ratinho? O cara morreu em 3 meses. 3 meses. Então não tem jeito. Quando o homem... E o chinês lá que estava atravessando a rua, que o caminhão passou 2 palmos dele, o ônibus, e o cara não morreu, quer dizer, quando o homem chama, não tem jeito. E às vezes as pessoas não sabem... O momento mais traumático de qualquer um de nós é enterrando alguém ou no plano espiritual, vendo a tua família lá sofrendo, aquela confusão toda. E a Ozan, cara, eles resolvem todo esse problema se você não estiver presente, não é? E mesmo você estando presente, ele resolve todos esses problemas. É uma tranquilidade impressionante. Então eu recomendo às pessoas... A Ozan sempre, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. E agora sim, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana, 89, lá da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. E o João do Incatep, o João vai votar. É terça-feira a eleição no Corinthians ou é segunda? É segunda, né? Segunda-feira. O João já falou pra mim que vai votar. Eu também vou. Vai lá, ele é sócio, vai votar. O Jorge também me falou que vai subir a serra. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep! Olha, quem diria o Maluf é ficha limpa e vai assumir o mandato? O Tribunal Superior Eleitoral acatou na quarta-feira, ontem, um recurso da defesa do deputado Paulo Maluf e deferiu seu registro de candidatura. Com isso, ele será diplomado amanhã, viu? A diplomação de todo deputado mundo, né? Estadual, federal, vereador. A vossa presidenta também, né? Não, a presidenta é hoje. É hoje? Ela vai ser diplomada hoje. Dia 18, tá certo. Em São Paulo, os eleitos por São Paulo, governador, vice, deputados estaduais, federais e senadores serão empossados amanhã na Casa São Paulo, na Sala São Paulo. E ele diz o seguinte... Só para explicar, né, ele perdeu em 2 instâncias. Primeira instância, segunda instância, recorreu ao Supremo e o cara que votou
Cadê aqui o nome do cara que votou contra? Porque empatou, estava 4-3. O Toffoli. Na ocasião, votaram para a relatora do PAN. Quem votou foi o Admar Gonzaga, a Maria Tereza, o Luiz Fux e a Luciana Lócio para barrar o Maluf. 4. O Toffoli, o Gilmar e mais um que eu não estou achando aqui, já estou... e o Tarcísio votaram para que o Maluf continuasse. Então estava 4-3. Nessa nova votação, então ele perdeu as duas. Nessa terceira, o ministro Admar, que tinha votado a favor da cassação, foi enviado pelo Tribunal Superior Eleitoral, da qual o Toffoli é presidente, a uma viagem oficial, intransferível. E aí, em seu lugar, participou do julgamento o ministro Tarcísio Vieira, que votou a favor de Maluf e virou o placar para 4-3. Olha aí. Entendeu? É um homem de fé. O cara foi viajar, não podia mudar aí ele foi viajar, intransferível, não é? Ele tinha votado, ele era a favor, aí aconteceu e o Maluf agora tá tranquilão, porque depois de diplomado, agora para tirar ele nunca mais tira, né? 80 e poucos anos, não tá? Mas ele precisa, né? E ele teve uma votação... 250 mil votos. 250 mil Vem votos. caindo, mas é uma votação expressiva. Você votaria no Maluf, Manuel Gonzalez? Olha, você fez uma pergunta muito pertinente. Porque se você pegar todos os políticos que passaram por aqui, o Maluf foi o que mais fez pela Baixada Santista. Isso eu tô falando porque... Ponte do Mar Pequeno, sim, a caixa d'água... Tá aí, tá tudo aí. É verdade. As obras estão aí. Se for pegar... Não tô falando da questão de prefeitos. E será que ele superfaturou como os diretores da Petrobras superfaturaram? Acho que não, hein? Mas se ele superfaturou, não, pelo menos tá feito. Não. A Petrobras superfatura e não faz, caramba. Eu tava pensando, porque outro dia um cara me falou assim, olha, vocês estão falando fulano rouba, né? Aí ele contou do Ademar de Barros, que era, o pessoal falava que roubava muito. Rouba mais faz. Né? Rouba mais faz. E o Maluf também acabou sendo... Pegando o mesmo lema. Aí ele dizia assim, mas o Ademar de Barros só roubava 10%. O que a gente está vendo aí, nós estamos rindo, né? Porque, não, sim. Do lado cômico, mas... O que a gente está vendo aí não é nem roubo, né? Na verdade, eles falam assim, ó, cobra 1 bilhão, 100 milhões. Não, cobra 1, você fica com 100, 900, a gente leva embora. É diferente, né? Um verdadeiro assalto. Não é diferente, o roubo é igual em qualquer proporção. Mas o momento realmente é vergonhoso. Se você for pegar, Augusto, todos os bandidos que estão aí na política, eu votaria no Maluf. Uma boa opção. Uma boa opção. Você teria essa coragem? Não. Foi de todos os bandidos que estão na política, eu votaria no Maluf. Na Dilma, nem pensar. Olha só. Mas pensa bem. No Alckmin, nem pensar. Tem lá o Renan Calheiros. Dá pra votar no Renan Calheiros? Não dá. Romero Jucá. Esse é complicado. Pelo amor de Deus. é complicado. Não dá. Não é? Então o perfil realmente, nós estamos de representantes, nós estamos aquém das nossas... Isso, e o Lula ainda fala que o povo tem que trabalhar, né? Ser honesto e trabalhar. É verdade. Eu acho que ele foi para as pessoas erradas, né? É verdade. Marcos, de uma maneira geral, você acha que nós temos um número de equipamentos históricos suficientes para o que representou a Baixada Santista na história do Brasil? Não, realmente está muito aquém do que a gente precisa e realmente merece. Eu acho que as cidades... Né, no seu entorno. Né? Apesar das suas deficiências, desses 15 do CISEM, 8 ou 9 são de Santos. Né? Então tem 2 de São Vicente, que é a Casa Martim Afonso e os Joias da Natureza. Daí você tem um de Bertioga, um de Itanhaém, de Praia Grande, tem 2, etc., mas é muito pouco, realmente é muito pouco. E assim, o que a gente nota é que muitos desses espaços, até que existiram, acabam sendo extintos. Né? Então a gente tem uma série de espaços que já existiram, só para você ter uma ideia, você falou que você era museólogo ou não.
Eu comecei a trabalhar como monitor de museus em 1978. Vocês não eram nem nascidos. Eu não era nascido. Eu não era. No Museu Histórico Naval de São Vicente. Né? Museu Histórico. Ainda tem esse museu? Não, na verdade, era um museu particular. Devia ser legal, né? E, então, o acervo dele, grande parte, está hoje no Museu do Mar, do Luiz Alonso. E eu, praticamente, eu cresci, a minha adolescência... Que cobra 3, 4 reais, 5 reais para entrar, se eu não estiver enganado. Ele cobra, eu não lembro agora o valor, mas ele cobra... Claro, ele vive particular, disso. ele Mas vive só, disso. eu acho que vale a pena contar essa historinha. Assim, quando eu era adolescente, eu conheci um rapaz que acabou sendo meu melhor amigo, até hoje um grande amigo, chama Carlos Ablitzel. E o pai dele era esse Carlos Ablitzel também, e ele era um engenheiro civil suíço, e ele tinha um hobby de colecionar coisas relacionadas a naufrágios. Então ele tinha todos os registros de naufrágio da costa do Brasil. A planta da Marinha, o mapa da Marinha com os naufrágios da costa do Brasil, Ele tinha. era ele que fez. Ah, olha só. Ele que fez. Então, quando chegava um cara, no final de semana a gente estava lá, eu, o Carlos, chegava um mergulhador, conversava com ele, ele dava a localização, e o cara ia lá, mergulhava e trazia uma peça do navio para ele. Entendeu? Então, ele tinha bachelas do Príncipe das Astúrias, ele tinha, balas de canhão. Então, ele chegou a abrir para o público esse museu em 78, sem nenhuma interesse comercial, de apoio do poder público. Ele falece em 88 de um câncer, ele tinha 68 anos mais ou menos, e naquela época a família ofereceu isso para a prefeitura falou que São Vicente não tinha interesse nesse tipo de equipamento, e aí eles ficaram chateados. O Luiz Alonso ofereceu, ele veio para Santos e está lá, eu acho até um pouco mal utilizado, porque o acervo deveria ter um destaque maior. Então a gente vê alguns lugares que se abrem e fecham, isso é muito ruim, né? Santos, assim, uma outra notícia que eu acho que é interessante de passar, onde é a Cadeia Velha, vai ser o Museu da Baixada Santista. O Sistema Estadual de Museus... O nome já não é bom, já né? É complicado. Não, e é uma coisa que vem um pouco de cima... Não, eu acho o nome eu também não péssimo, gosto. né? E o pior de tudo, acho que não é nem o nome, assim, porque a Cadeia Velha sempre foi um espaço de cultura... Desde a época do Morrice, da questão do... Sim, né? teve a Cinemateca, os grupos de teatro utilizavam. Então, eu acho que isso isso vem um pouco de cima para baixo, sem uma discussão um pouco na Baixada. Eu acho que vai ter problemas. Mas, até de qualquer maneira, público. E outra coisa, até de público, mas de qualquer maneira, até você definir com cada município o que vai ser interessante dentro, vai ser uma torre de Babel, cara. Vai ser muito complicado. Mas, de qualquer maneira, a proposta. Parece que o governador bateu o martelo. Mas baseado em que tipo de acervo? Então, aí seria montado um acervo dos municípios, uma relação museu moderno dentro da Cadeia Velha. Né? Claro que ficaria um circuito interessante de museus se você pensar no centro da cidade. Sempre é bom vir mais um, mas eu acho que com critérios, né? A questão de São Vicente, eu sou um historiador da Casa Martim Afonso, tive hoje uma reunião, acabei de sair de manhã de uma reunião com o Paulo Costa, sim, que agora assumiu o Instituto Histórico Geográfico, ele tá que é um espaço fantástico, potencial. E ele está com interesse muito grande em transformar, voltar que o Instituto Histórico Geográfico seja realmente um museu que a cidade merece. A Casa Martim Afonso tem aí esse potencial de ser um museu de arqueologia, pelo trabalho que o Manuel fez lá em 2009. Até antes dele, a Margarida Andreata tinha feito uma datação em 97, mas o grosso do trabalho foi realmente o Manuel que fez em 2009. Então, eu acho que a cidade de São Vicente tem o Museu Joias da Natureza do Paulo Mattioli, que é um museu particular, mas as cidades precisam de mais espaços culturais, de mais museus, de mais bibliotecas, né, de mais espaços de exposição, galerias. Acho que falta isso, ainda mais um espaço, cidades que têm uma quantidade de jovens muito grande, entendeu? E a gente precisa que as pessoas a Cadeia Velha vai ter um pouco de dificuldade. Como um museu regional, não vejo... que tipo de acervo, né? Fica até... não sei se... Enfim, mas como a gente não pode dar palpite, né? Não, a palpite até damos. Não damos. O problema é que ninguém nos escuta, né? Não nos ouve. Seria bom ter alguém para... Agora, eu só não entendi. Então, São Vicente tem 2 museus definidos. Então, um público e um privado, agora o Instituto Histórico. Na verdade, São Vicente tem a Casa Martim Afonso, que na verdade ela não é bem um museu, é um espaço de exposições. Mas desde o retorno... Mas não tem peças do que vocês acharam no local? Sim, desde o retorno
da pesquisa arqueológica feita pelo Manuel em 2009, ela teve uma guinada para essa questão histórica. Legal. E o Joias da Natureza, que é um museu de história natural, né, Manuel? Extremamente interessante. E a Casa do Barão, que é o História Geográfico, que tem esse potencial porque ela é interna e externamente como ela realmente foi na época da construção. Então é uma edificação da década de 30, num espaço de vegetação também tombado pelo Condefate, e tem um acervo muito interessante de mobiliário, de várias peças de época, e com certeza o Paulo Costa vai ter essa possibilidade de fazer um trabalho. Eu particularmente acho que o Paulo tem essa vontade, eu espero que possa ser atendido, né, no sentido de poder abrir as portas. Você não acha que a Casa de Martim Afonso poderia se tornar Tá mais do que na hora, mas o Marcos ele tá brigando aí, brigando não, né? Ele tá constituindo aí uma série de projetos, né, para casa, novos projetos, para ver se nós temos novas descobertas e com certeza transformar realmente aí a casa no museu ou construir um museu onde hoje tem a antiga parede, né, tem um estacionamento ao lado o Marcos pode falar melhor, mas tem um estacionamento do lado da Casa Martim Afonso, onde nós encontramos, onde tem a parede mais antiga do Brasil. A Casa Martim Afonso está do lado de fora dessa construção, a parte de dentro dessa construção hoje é um estacionamento. Então o Marcos aí já vem aí praticamente há uns 4, 5 anos desenvolvendo as conversas para ver se nós possamos ir para o lado do estacionamento, fazer as escavações e se realmente encontrar alguma coisa, aí constituir realmente um museu arqueológico para a cidade, histórico-arqueológico, e o Marcos pode até falar melhor. Arqueológico só teríamos em São Vicente ou nós temos em algum outro município Peruíbe tem. Tem. O que eu queria deixar até importante fazer essa observação, que é o seguinte, né? Eu estou falando aqui como historiador e como presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, né? De São Vicente. De São Vicente, tá. A Casa Martim Afonso é um equipamento vinculado à Secretaria de Cultura, o secretário Mauri tem as suas ideias, eu acho que isso tem que, realmente, é uma decisão realmente dele, mas a gente acha que existe um potencial que eu, não só como historiador, como munícipe de São Vicente e como uma pessoa que defende história, eu tenho que levar, e ele sabe disso, a gente sempre levou isso a ele. Existe um potencial do outro lado, no fundo da Casa Martim Afonso, que hoje é um estacionamento, tá? Existe o outro lado da parede histórica, desse lado. Esse espaço do outro lado e mais uma casa do lado foi tombada pelo Conselho Municipal e a nossa ideia é que esse espaço seja desapropriado para a construção de um museu para a cidade no patamar que São Vicente merece, por ser a primeira vila do Brasil, por ter uma história extremamente importante e que muitas vezes é deixada em terceiro, quarto plano. Nós temos lá um Porto das Naus, que é ali uma ruína, que também o Manuel trabalhou um tempo atrás. Que para mim desculpa te interromper, é o sítio arqueológico mais importante do Brasil hoje. Sim, teria uma coisa extremamente interessante fazer. A própria questão da parede, existe uma possibilidade de se criar um roteiro turístico histórico entre o Porto das Naus e o centro da cidade, ali na Casa Martim Afonso, na Igreja Matriz, etc. Então a gente tem um potencial muito grande. E São Vicente precisa investir em turismo histórico, que eu acho que é uma das grandes saídas para a cidade. Eu acho que as cidades que têm esse potencial devem investir, né? Não sei se vai ter recursos esse ano. Mas os recursos você consegue puxar do DAD, você consegue puxar de outras coisas. É uma ideia. De maneira de você trazer. Agora, é muito pouco, não é só o Peruíbe e essa ideia nós tínhamos que ter mais museus arqueológicos, né? Você tem um acervo de quantas peças? São mais de 200 mil peças arqueológicas. 200 mil peças. E isso tem que estar no museu. Eu tenho, como nós falamos, eu tenho a guarda desse material. E eu não preciso fazer exposições porque a minha instituição não é voltada para isso, é uma instituição de guarda. Só que por que não construir um local, um museu arqueológico, vamos supor que realmente saia o Museu Arqueológico de São Vicente. Transfere todas essas peças para esse museu de arqueologia. É claro, nem tudo dá para ser exposto, mas você cria uma reserva, você cria laboratórios, você cria estrutura
para que as pessoas possam ir conhecer, possam estudar essas peças. Não que elas não possam fazer isso na minha instituição, mas eu acho que tem que ter hoje um local de referência para isso. Não só para essas peças que nós temos, que eu tenho hoje lá comigo, mas sim para tudo que está sendo encontrado nessas escavações que estão acontecendo em toda a Baixada Santista. Então, cada vez mais são encontradas novas peças, novas evidências, e tudo isso vai ficando guardado, né? Tá lá dentro de caixas, tá tudo bonitinho, acondicionado, tudo arrumadinho, mas está dentro da caixa, né? Não está voltado para o público. Eu já pedi várias vezes, dos 2 acervos que eu tenho que são maravilhosos em relação a peças, foi o que saiu do Teatro Guarani e o que saiu da Belezinha do Gonzaga, lá onde é a Caixa Econômica, ali em frente à praia. É riquíssimo o material, são peças inteiras, peças bonitas. Por que não? Eu peço para fazer um display para ficar lá no Teatro Guarani, essas peças. Um display para ficar na Caixa Econômica, da onde saíram. Você já falou com o secretário de Cultura? Eu já falei com o secretário de Cultura, de Turismo, de Educação. Só se eu falar com o Papa. Não, o Papa, porque ontem foi aniversário dele. Sim, então. Só se eu falar com o Papa, o Papa mesmo. Ganhou no sufoco, vai pra final da Libertadores. Era aniversário do Papa, ele torce pro São Lourenço, tá aí, ó. Eu acho a solução. Então eu vou lá no Vaticano. Paga uma passagem, vai pro Vaticano. E vou ver se o Papa resolve É capaz do Papa resolver. O problema. Eu acho engraçado essas pessoas. Porque o Papa que tinha aqui era um... Eu acho engraçado. O cara reclama reclama e nem no Papa ele foi ainda. Não, eu já fui lá, mas não encontrei o Papa. Não, mas você tinha que ter falado com ele. Não, mas ainda é capaz de ser mais fácil eu falar com o Papa do que com o pessoal que é secretário de Cultura. Com os caneteiros aqui da cidade, não só de Santos como de São Vicente, Cubatão, Guarujá. Eu acho que eu vou lá, viu? Eu vou seguir você. Manuel, é mais fácil eu falar com o Papa do que com os caneteiros. Você é um cara que na hora que você bater lá no Vaticano, um cara como você, olha, pessoa família, não tem pecado, uma pessoa do bem, gosta de ajudar todo mundo. Então, eu vou lá bonito óculos, é novo? É novo, Augusto. Eu tenho. É que agora a minha personal stylist, que é a dona Milene, tá mudando as coisas. Eu tenho uns 3, 4 óculos lá. Eu não queria fazer o comentário que eu vou, mas você tá muito elegante. Muito obrigado. O óculos azul, a camisa bola, a camisa polo azul, o relógio azul, o sapato azul, a calça. Vamos parar por aí. Hã? E vamos parar. Não, a cueca eu não sei, pelo amor de Deus. A cueca não é azul. Já pensou o cara bota a cueca, aquela que tem um elefantinho na frente? Não vai me Não decepcionar. é de elefantinho, amigo. Não vai me decepcionar. Acho que ela tem uns coraçõezinhos, mas o elefante não tem. Olha, nós estamos rindo porque outro dia veio uma pessoa e disse, pô, o seu programa é legal porque ele é... Eu falei, meu amigo, se a gente não der risada... Né? Porra, eu gosto O Marcelo Rezende mostra o nego sendo decapitado, tomando tiro, facada e conta piada lá com o outro que vai cortar o bigode. Se não rir aqui, não vai rir em lugar nenhum, não é verdade? Não, mas eu acho que tem que ser assim mesmo, Augusto. Porque não é fazer um programa pesado. Acho que nós temos que falar a verdade, aquilo que realmente está acontecendo na nossa região, e tem que ter a parte descontraída também. Lógico, isso tem que acontecer, só não adianta. Marcão, parabéns aí pelo trabalho à frente da história de São Vicente, viu? E vamos voltar com certeza a nos falar. Se você for lá no Museu Pelé, manda um abraço pro Pelé. Vou tentar ver se ele estiver lá, com certeza darei. Eu estava falando até aquele programa aqui de esportes antes, né? Sim, o Radar Esportivo. Até perguntei para eles quando saíram, porque assim, perguntei para eles se é verdade que o Real Madrid e o Barcelona estão preocupados com o time que o Palmeiras está montando. Então a gente já sabe que o Palmeiras em 2017 é campeão mundial, os caras já estão preocupados. Já estão preocupados, hein? Contratou o Oswaldo de Oliveira, né? Como é que tem gente que ainda acredita no Oswaldo de Oliveira, né? Interessante isso. Acredita no Palmeiras. Não, no Palmeiras ainda dá, eu acho que é a instituição, mas no Oswaldo de Oliveira é difícil, dureza, não né? é? Dureza. Não é? Na época que ele passou no Corinthians. Nossa Senhora. Quer dizer, que ele pegou a rebarba. Ele só foi campeão no Corinthians. Mundial com vocês? Foi o Tite. Lá em 2000 ele foi campeão mundial
então, mas é porque ele já pegou a rebarba do Luxemburgo. O Luxemburgo que montou tudo, ele só chegou lá no finalzinho. Porque é muito comum, viu? Os caras montam um time, sai um, entra outro. O próprio Mano Menezes pegou o time meio que já organizadinho. Aí, no meio do caminho, quando ele começou a mudar muito, perdeu. Marcão, muito obrigado, um abraço para você. Mais uma vez pelo convite. Manuel Gonzalez, você estará presente nos programas de janeiro, sim ou não? Fala pra Lente da Verdade. Depende. Se for antes do dia 6 ou depois do dia 29, eu estarei presente. Ótimo. Porque então, nesse período eu estarei de férias, Augusto. tem que tirar férias, né, tem que Manuel? tirar Não férias. adianta, tá Porque certo. senão aí esquenta muito a cabeça. 20 e quanto? Você volta? Eu acho que é 28 que eu volto. 28. Volta depois do aniversário de Santos. É de Muito preferência. bom. Então tá bom. A você, telespectador, então nós temos que marcar o Manuel logo na primeira semana, já marcam 5 programas. Já marca do dia 1º ao dia 5, a gente... Isso mesmo. Até amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.